As fortes chuvas da última semana deixaram milhares de imóveis sem energia elétrica aqui em São Paulo. E para falar agora sobre esse assunto, recebemos Guilherme Vinhas, advogado e mestre em Economia do Direito pela Universidade Rei Juan Carlos de Madrid e também especialista em Direito Econômico pela FGV. Professor, obrigada pela sua participação aqui conosco neste Fast News, edição de sábado. Boa tarde, Soraya. É um prazer estar aqui com você e com a sua audiência. Obrigada, professor. Bom, a gente tem acompanhado nos últimos meses, né, como as mudanças climáticas, isso já não é mais novidade, têm trazido reflexos cada vez mais intensos e duradouros. As pessoas que tiveram casas afetadas, falta de luz, mal se recuperaram do último temporal da sexta-feira passada, e a chuva que cai agora aqui na cidade de São Paulo, principalmente em outros municípios, já voltou novamente a registrar pontos sem luz. Se só me permite uma atualização, da própria Enel diz que já estão atendendo 700 ocorrências por falta de energia em sua área de concessão, 24 municípios da região metropolitana, incluindo a capital paulista. Então, queria te perguntar, quais são os direitos desses consumidores afetados pela falta de energia elétrica? Como que eles podem reivindicar essas indenizações ou compensações, né? Muita gente, a gente acompanhou, né? Nossas equipes foram a esses locais, comerciantes, casas que tiveram árvores ali invadidas e que ficaram mais de 3 dias sem energia elétrica, com perdas de alimento, enfim, uma série de transtornos, né, causados pela falta de energia. É uma boa pergunta, Soraya. Bem, os consumidores, eles devem, em primeiro lugar, quem teve algum dano, algum tipo de dano, deve se documentar, quer dizer, deve guardar toda a documentação que seja possível de provar o dano. Então, por exemplo, se houve uma geladeira que queimou, um eletrodoméstico qualquer foi danificado por conta desse evento, é preciso ter a nota fiscal, é preciso guardar o máximo de documentação possível, para então recorrer à Enel pedindo a indenização pelo dano. E na hipótese da Enel não realizar a indenização, é possível recorrer aos órgãos de defesa do consumidor. No Brasil já há ampla jurisprudência no sentido de que, havendo dano, a concessionária é obrigada a indenizar. O importante é que o consumidor tenha como estabelecer o vínculo entre o dano e o valor que está sendo cobrado para que ele volte a ter os equipamentos funcionando. Inclusive, durante todos esses dias, né, há um embate aí para descobrir de quem é a responsabilidade por tudo isso que tem acontecido, mas, de fato, quais são as implicações jurídicas para as empresas de energia elétrica em casos, como a gente vem acompanhando, de interrupção por vários dias, né, de energia elétrica por conta de desastres naturais, como essas chuvas intensas, temporais, com ventos fortes? Sim. Exato. Existem inúmeras repercussões, né? A agência reguladora, que é a ANEEL, ela já intimou, ela fez um termo de notificação para a Enel explicar o que aconteceu e o que ela está fazendo para mitigar os danos e quais são a previsão para que tudo se restabeleça. Ela fez isso ao longo da crise. De forma que a Enel fica sujeita, caso as explicações não sejam razoáveis, e me parece que o tempo de resposta efetivamente não é razoável. Não é razoável uma cidade como São Paulo ficar tanto tempo sem energia, né? E isso voltar a acontecer agora. Então, o que vai acontecer é que a Enel está sujeita ao pagamento, à imposição e ao pagamento de multas importantes, multas altas, e no limite, em caso de reincidência e se a agência reguladora entender que não há mais condição da concessionária continuar prestando o serviço, que é um serviço de utilidade pública essencial,
ela pode até declarar que a concessão está caduca, ou seja, ela dá por revogado o contrato. É óbvio que isso tudo exige um devido processo legal. A concessionária tem direito de se defender, apresentar suas razões, e a declaração de declarar caduca a concessão é de fato a última opção, né? É o extremo do processo, digamos assim, né? Essas são, em resumo, essas são as implicações a que a Enel está sujeita. Tá, nós temos um tempinho ainda para a nossa conversa. Vou chamar o nosso comentarista Gustavo Segré para também participar dessa entrevista e te fazer uma pergunta. Doutor Guilherme, perfeito. Boa tarde. Obrigado pelo seu tempo. Um dos contratos vem desse tipo de concessão desde 1998 e naquela época não incluía a possibilidade de problemas com eventos trágicos climatológicos. Isso não dá a chance dessas empresas de falar, olha, de acordo com o contrato, seria uma causa de força maior, eu não tenho nada a ver com isso, até porque muitas vezes esse prenúncio de o cliente sempre tem razão, não aplica muito para esse tipo de coisas, né? A gente tem que entrar na justiça, o que gera custos para o danificado, tem que provar que o problema, eventualmente com uma queima de algum artefato, foi provido por essa falta de energia. Então aí fica uma briga em que muitos dos danificados preferem não entrar, e já deixa para lá, paciência, mas sempre com esse aval do contrato antigo, que deveria ser modificado, não sei se o senhor concorda com isso, para que possamos ter direitos melhores perante fatos como esse. Concordo. Um prazer falar com você, Gustavo. Concordo contigo. Eu acredito que esse contrato ele precisa ser atualizado, né? O Ministério de Minas e Energia, em junho desse ano, encaminhou e foi publicado um decreto pela Presidência da República, justamente para que as prorrogações das concessões considerem as mudanças climáticas. Mas, na minha opinião, a ANEEL, a agência reguladora, eu venho repetindo isso já desde que começou essa crise, deveria obrigar nas novas concessões que as concessionárias criassem um plano de gestão climática. Quer dizer, é como você menciona, quer dizer, as mudanças climáticas hoje são um fato, a gente não tem muito mais espaço para o negacionismo, né? A gente está vivendo as mudanças climáticas. E, portanto, não é razoável que as concessionárias fiquem alegando caso fortuito e força maior, né? Os cientistas estão nos dizendo que esses eventos vão ser cada vez mais frequentes e severos. Então, eu acho que seria uma boa medida da agência reguladora, no momento no próprio contrato de concessão, obrigar a concessionária a entregar, a submeter à agência um plano de gestão climática em que ela estabelece as medidas de prevenção, inclusive a própria previsão meteorológica de uma forma mais eficiente, mais próxima, né, dos fatos que vêm acontecendo, medidas de mitigação e de resposta, prazo de resposta para a população, porque não adianta, a gente sabe que nessa época do ano, a gente está em novembro, final de outubro, começo de novembro, não era para estarem acontecendo essas chuvas todas. Normalmente isso acontece no verão, no final, fevereiro, março, no final do verão. Então é possível imaginar que esse ano a gente vai ter outros eventos bastante graves, né? E não dá para a gente ficar esperando 15 dias, 10 dias para restabelecer a energia. Isso não é razoável. Quer dizer, é preciso que a agência reguladora seja, de fato, mais, digamos assim, criteriosa e exigente com planos de gestão climática.
Guilherme Segré, vou pedir a gentileza de vocês aguardarem só um minutinho para a gente acionar a nossa repórter Beatriz Manfredini, que fala aqui direto das ruas de São Paulo, porque a população de alguma forma se preparou para sexta-feira para o temporal, não veio, mas ele chegou nesse sábado. E a Bia traz então as informações. Bom, as imagens falam por si só, né, Bia? Tá chovendo bastante já faz tempo. Alguma atualização? Tem pontos já sem energia elétrica, semáforos provavelmente desligados? Soraya, tem 700 pontos sem energia elétrica, não só aqui na capital, como na região metropolitana, de acordo com o balanço da Enel São Paulo, do 12h15. A gente circulando, eu falo neste momento aqui da região de Santo Amaro, zona sul de São Paulo, mas circulando, a gente encontrou um trecho grande de semáforos sem luz ali na Avenida das Nações Unidas. Também ouvi relatos da população de shopping sem luz e de alguns endereços sem luz, principalmente nos bairros de Pinheiros, Vila Andrade, Jabaquara e Santo Amaro, que é de onde nós falamos neste momento. Eu não estou segurando um guarda-chuva, mas é porque eu estou protegida, mais ou menos protegida, embaixo de um viaduto. Mas está chovendo com vento, então a chuva acaba chegando na gente mesmo assim. Mas eu não peguei o guarda-chuva justamente porque está ventando bastante, dá aquela sensação de que ele vai voar, sabe? E pelas imagens do Guilherme Cassiano, dá para a gente ter uma ideia de que chove forte, sim, neste momento por aqui. Nós já temos poças d'água na calçada, por exemplo, e os carros também, quando eles estão passando, a gente consegue ver que sobe água, né, conforme o carro anda. Então dá para ter uma ideia de como está forte a chuva aqui nessa região. Chove mais ou menos na Zona Sul desde as 9 horas da manhã. Até por isso as agendas políticas foram canceladas pela manhã, como eu comentei mais cedo. Então a Enel diz que são 700 ocorrências por falta de energia em toda a área de concessão, que são 24 municípios, a capital e outros 23. Eles disseram também, nessa atualização do meio-dia, que cerca de 2.400 profissionais estão trabalhando de prontidão. Eles dizem que a área de concessão mais atingida fica principalmente nas regiões oeste e também na região sul. É importante a gente lembrar que, apesar da chuva forte que atinge a região, a Defesa Civil do Estado diz que tinha uma melhora no quadro, tanto de rajadas de vento quanto de volume de chuva. Então a gente espera, né, que essa melhora se concretize, mas eles também avisaram agora por volta do meio-dia que a região metropolitana da capital realmente estava sendo atingida já por alguma quantidade de chuva, assim como a Baixada Santista aqui no litoral. Outras cidades, como Campos do Jordão, por exemplo, de acordo com a Defesa Civil, também tiveram registro de chuva com vento em Joanópolis e municípios vizinhos. Então a gente tem uma chuva ininterrupta, pelo menos aqui na capital, na Zona Sul, desde as 9 horas da manhã. E a gente aguarda para ver os resultados, né, os desdobramentos dessa situação. Dessa vez já temos, portanto, pontos sem luz. Atenção para os moradores da capital, da região metropolitana, principalmente para quem for sair de casa, Soraya. Os reflexos sempre para a população. Obrigada, Bia, pelas suas informações. Bom trabalho para você. A gente segue conversando com o Guilherme Vinhas, que é advogado, né, especialista do direito pela Universidade Rei Carlos de Madrid e que ajuda a gente a entender um pouco de toda essa questão do ponto de vista jurídico também, né, Guilherme? Porque existe alguma legislação específica, seja no Brasil ou aqui em São Paulo, que aborde essas questões de responsabilidade das empresas de energia em casos de desastres naturais, né? Em caso de chuvas ou, enfim, de outros desastres que possam acontecer. E como você disse, né, a gente não consegue prever exatamente com exatidão, né, os próximos dias, né? Há uma previsão, mas que é possível se prevenir desses eventos climáticos, né? Dos efeitos da natureza. Exato, Soraya, exato. Na verdade, a lei que criou a ANEEL, ela estabelece, né, a competência da ANEEL, da Agência Reguladora de Energia Elétrica, para regular, fiscalizar e, eventualmente, punir as concessionárias, né? O que a gente está realmente para o consumidor é muito difícil, é muito difícil conviver com esse tipo de situação. Mas, por outro lado, quer dizer, a gente tem que evitar, a gente está num ano de eleição e eu acho que uma coisa importante é a gente evitar a politização do problema, né? A gente já vê candidatos tentando colocar a culpa no outro e tal,
Mas a verdade é que tudo que diz respeito ao clima não vai ser resolvido em apenas uma esfera. Quer dizer, é preciso ações da empresa, é preciso ações do município, do estado e até do governo federal, né? Então, para dar um exemplo concreto em relação ao que eu estou dizendo, quando a Marta Suplicy foi prefeita em São Paulo, ela publicou uma lei que previa enterrar os cabos. Só que a lei não previa como isso ia ser pago, como ia ser financiado. Então é uma lei que, como se diz aqui no Brasil, é uma lei que não pegou, né? Acabou que nada aconteceu e a gente vive hoje parte desse problema diz respeito justamente a árvores que caem nos cabos elétricos e derrubam a energia. Então, assim, não existe uma solução simples para um problema tão complexo. É preciso a união, o esforço conjunto de município, estado, iniciativa privada e união para financiar toda essa melhora da resiliência da infraestrutura. Então, enterrar cabo, por exemplo, é caro, né? Se a gente obrigar simplesmente a concessionária a fazer isso, ela vai repassar o preço para o consumidor, o que não é desejável, porque isso, além de onerar o consumidor, gera inflação, enfim. E o consumidor já paga uma conta de luz altíssima, né? Exatamente. Então, é preciso criar mecanismos de financiamento que extrapolam o município e também as empresas, né, para que isso tudo seja feito e a gente tenha um sistema mais resiliente, mais seguro e que não fique sujeito a esse tipo o consumidor não fique sujeito a esse tipo de situação que é realmente lamentável. Guilherme Vinhas, advogado e mestre em economia do direito, conversando com a gente a respeito de todo esse caos que a gente tem vivido nos últimos dias e, claro, vamos repercutir também ao longo das próximas horas aqui no Jornal Fast News. Guilherme, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco. Até uma próxima oportunidade. Bom final de semana para você. Igualmente, Soraya, um prazer falar com você e com seus ouvintes. Obrigada.